Muito bom. Acho que não vou precisar do óculos não para ver, né? O tempo é terrível, né? O tempo também tem a sua autoridade sobre nós, né? Eu estou um pouco resfriado, então o corpo também está submetido à autoridade de um vírus, né? Você vê a fragilidade do corpo humano nessas épocas, né? Eu acho que eu vou ter que colocar aqui um óculos, né? Para a gente falar sobre o absolutismo régio, né? Aonde o rei tinha o comando de tudo, né? Então, está aqui, absolutismo régio Europa, séculos XVI ao século XVIII, mas também tinha também no século XIX, também tinha algumas nações ainda que havia príncipes, reis que governavam com mão de ferro. Crescente centralização do poder real por direito divino, ou seja, quem determinava quem ia sentar na cadeira do poder era Deus. Então, aquele que sentava na cadeira do poder, como rei, como príncipe, como rainha, era ungido por Deus. Então, ele era a manifestação como fenômeno e voz de Deus. Então, ninguém poderia contrariá-lo, senão era executado em praça pública ou jogado numa masmorra. Então, vocês pensam o seguinte: o que esse rei fazia? Olha só, tinha direção da economia, os negócios eram direcionados pelo rei. Ele, de forma absoluta, determinava. Quer dizer, é claro que ele também tinha os conselheiros também, que aconselhavam o rei, que estabeleciam critérios, mas ele era o monarca absoluto sobre a vida, sobre a morte, sobre a paz, sobre a guerra, sobre o reino, sobre as pessoas. E aí você tem, ele nomeia também todos os funcionários da administração, ele organiza a administração através dessa nomeação, decide, como eu disse agora, sobre a guerra e a paz, né? E aí ele tem o poder judicial, manda prender, manda torturar, manda matar. A gente já viu, se vocês procurarem aí máquinas de tortura na Idade Média, vocês vão perceber que beleza que foi como que as pessoas eram torturadas, né? E aí o poder executivo é dele, o poder legislativo é dele, enfim, o rei comandava tudo sozinho, ele era autoridade divina na terra. E aí tem uma coisa interessante, porque quando acontece tanto é, voltando um pouquinho, como é o Luís XIV dizia na França, né? L'État c'est moi. Então, quer dizer, eu sou o Estado. Aí veio o Luís XV, aí veio o Luís XVI. Aí o povo cansado de fome, cansado de guerras, o Estado meio que falido, o que aconteceu? Foi para cima do rei, fez uma revolução com a queda da Bastilha em 14 de julho, né, na França, e aí saiu decapitando todos os reis. Né? E aí Luís XVI perdeu a sua cabeça na Praça da Concórdia, isso em 1889, 14 de julho, e aí virou o calendário, né? E aí a Revolução Francesa, com liberdade, igualdade e fraternidade, mas antes vamos colocar as cabeças nos cestos. E aí, com tanta confusão, tanta guerra, aí começou a faltar pão, guerra civil interna, né? A autoridade se esboroou, ninguém mais detinha o poder da autoridade, né? Começou a virar o caos, todo mundo ao mesmo tempo. E aí veio Napoleão, percebendo que a França estava cercada por vários inimigos que não queriam aquela aventura em seus territórios. O Napoleão colocou ordem através do exército, é óbvio, com força bruta, com fuzilamentos, a coisa foi barra pesada. E aí tentou expandir o reino da França, o império, sob sua tutela para levar a Revolução Francesa, ou seja, a liberdade para os outros povos. É claro, sob sua tutela e sobre a guerra. Então, você tem toda essa manifestação de violência na história, né? Porque quando a autoridade também, a autoridade está muito relacionada com o poder, né? Quem manda é aquele que tem o poder. Você, por exemplo, não pode chegar na frente de um juiz e desacatá-lo e falar o que você quiser. Você vai preso ou paga uma multa. Então você tem toda uma estratégia de organização. Quando o poder ele se esborou, ele perde sua força, ele perde o respeito, ninguém mais o respeita, então fica muito complicado essa autoridade continuar válida. Né? É quando você, por exemplo, namora com alguém e você tem uma